Olá, sejam bem-vindos ao canal no Facebook do Cefec, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade de Piraquara, no Paraná. Meu nome é João Edson e nós temos uma proposta interessante para todos hoje, que é um estudo a respeito da imortalidade da alma. Antes, porém, de entrarmos no tema propriamente dito, nós convidamos a todos para que façamos uma oração de agradecimento a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de trabalho, de reunião da família espírita, em torno dos preceitos da codificação, que é o Evangelho de Jesus de volta. É teu Evangelho de volta, Senhor. Por isso te agradecemos, Mestre amigo, pedindo a proteção, amparo para todos nós, para aqueles que nos acompanham e para que seus lares sejam visitados por ti e que todos eles sintam a tua presença em forma de saúde e paz. Abraça, Jesus, todos nós, amigo querido, e permanece conosco hoje e sempre. Meus amigos, a mensagem da imortalidade é um tema muito interessante. Para nós espíritas pode parecer um tema repetitivo até. Não enfadonho, porque ele é sempre novo, é muito interessante ouvir falar a respeito. Mas repetitivo, talvez. Porque já ouvimos certamente falar isso. É um dos princípios, um dos fundamentos da doutrina espírita. Mesmo assim, nós falaremos da temática, evidentemente, nós temos uma razão para isso. E nós trouxemos hoje, meus amigos, uma proposta, uma ideia de falar da imortalidade da alma a partir de nós encarnados. Esse é o diferencial. A nossa proposta é que nós comprovemos a imortalidade da alma a partir de experiências que nós vivemos ou de informações, de instruções que os Espíritos nos trouxeram. Essa imagem que vocês veem traduz, de certa forma, o nosso regresso ao mundo espiritual. Quando nós sairmos daqui, nós voltaremos para o mundo da verdade, para o mundo dos espíritos, onde tudo é muito claro, onde é impossível para as almas esclarecidas o equívoco, o erro, evidentemente que desde depuradas, é claro, desde que tenham esse compromisso com a verdade, mas o fato é que todos nós passaremos por esse túnel, eu diria, né? Já que tradicionalmente se acredita nisso, de que nós passaremos, sim, de fato, é a verdade, os relatos convergem para essa informação, para essa verdade, para essa constatação, sim. Quando nós desencarnamos, dizem os próprios espíritos que nós revemos toda a nossa trajetória, o nosso passado, tudo o que fizemos. Daí nossa consciência, muitas vezes, cobrar uma conduta, às vezes equivocada, uma forma de fazer que não foi coerente, não foi dentro dos parâmetros cristãos, dentro dos preceitos da moral e da verdade. Pois muito bem, o fato é que nós desencarnaremos. Antes, porém, de entrar propriamente no tema, agora sim, nós gostamos sempre de trazer algumas informações iniciais a respeito da codificação espírita. Todos nós sabemos, nós espíritas sabemos, que a doutrina espírita tem essa base, esse tripé: filosofia, ciência e religião. A filosofia indagando, aliás, foi assim que surgiu a codificação, com as perguntas formuladas por Allan Kardec, comprovadas cientificamente, e seu resultado moral ou imoralizador resultou num corpo de doutrina religiosa. Sim, o Espiritismo é uma religião. Não uma religião como as outras, uma religião com os seus dogmas, digamos assim, ou com seus preceitos de hierarquia, mas é uma religião. Uma religião no sentido de fazer com que nós nos religuemos ao Criador, a Deus, nosso Pai. As colunas que sustentam o edifício construído sobre essa base, o edifício doutrinário, é a comunicabilidade dos espíritos, é a existência de Deus, é a reencarnação, é a imortalidade da alma e a pluralidade dos mundos habitados. Sobre essa base, sobre essas colunas é que está assentado esse grande edifício doutrinário e espiritismo. Nós trataremos desse tema, a imortalidade da alma, nessa oportunidade. Para que nós comecemos a nossa fala, nós vamos lembrar que na questão 76 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec
recebeu como resposta a respeito de que são os espíritos, o que é o espírito. Os espíritos são seres inteligentes da criação, nos disseram os imortais. Povoam o universo fora do mundo material. Esse povoam o universo já dá a ideia muito clara de que a vida está espalhada pelo universo sem fim. A família humana tem uma parcela ínfima reunida na Terra. A imensa maioria dos espíritos estão em outros mundos. Mundos, alguns menos avançados e, enfim, com certeza, a imensa maioria de mundos superiores à Terra. Fica intrínseco, fica fácil de comprovar isso na resposta que os espíritos deram. Na questão número 13, a respeito dos atributos da divindade, respondendo também a uma pergunta de Kardec, os imortais nos esclareceram que Deus é eterno. Nós somos imortais, que tivemos um dia, o nosso princípio, fomos criados. Deus existe de todo sempre. E eles completam que se tivesse tido princípio, Deus teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior a ele. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. São questões que muitas vezes confundem a mente quando nós estamos preparados para entender essas questões, mas que Allan Kardec, pela forma como elaborou suas questões e pela forma como os espíritos responderam, deixa bastante claro essas questões, não há campo para dúvida. Na questão número 88, por exemplo, da mesma obra, Allan Kardec pergunta a respeito da forma dos espíritos, se eles têm forma, a resposta também foi muito clara. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Imagina uma fagulha, algo parecido. O espírito não tem forma. O espírito numa condição determinada. Quando aí alguém pode perguntar, mas e as aparições e as materializações? O que nós vemos aí é sim o espírito, mas é revestido daquilo que vai aparecer nessas circunstâncias, de um elemento ou de uma forma ou de um corpo semimaterial que nós denominamos perispírito. E com relação ao espírito, eles continuaram dizendo que ele tem uma cor, sim, somente o espírito, evidentemente, que para vós vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Evidentemente que à medida que vai se depurando, essa cor vai mudando também. Na questão 134, as letras A e B, também a pergunta formulada por Kardec sobre a alma, eles disseram que a alma é um espírito temporariamente encarnado, ou seja, nós temos agora alma. Nós somos uma alma encarnada. Se quando estivermos livres desse corpo, na espiritualidade, seremos espírito. É uma questão de terminologia e de definição, mas para didaticamente ficar um pouco mais clara. Antes de se unir ao corpo, eles continuam respondendo, a alma é um dos seres inteligentes espírito que povoa o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecer. Aqui nessa resposta também está destacado um dos objetivos da encarnação, o nosso aperfeiçoamento, o nosso esclarecimento e a temporalidade, ou seja, o pequeno intervalo de tempo que nós permanecemos aqui comparado com a eternidade. Por mais longa que seja a vida aqui na Terra, ela não significa muita coisa diante da eternidade, sem fim. Para que nós também nos socorrêssemos de informações ainda mais consistentes a respeito dessa temática, e para comprovar a existência da alma a partir de nós encarnados, nós nos servimos da Alma Imortal, essa obra de Gabriel Delany, uma obra belíssima. Esse capítulo 1º, ele traz informações que são realmente de uma validade muito interessantes, onde ele começa dizendo assim, o Espiritismo é uma ciência. E aqui, evidentemente que nós trouxemos somente um aspecto principal e trouxemos também uma vivência para poder deixar bem claro essa informação de Delany nessa obra. Nós nos lembramos, quando vimos isso, me permito até que eu deixe essa tela por um momento, nós nos lembramos, quando ouvimos essa informação de Delany, de um fato que nos ocorreu, já faz muito tempo, lá pelos idos de 1990, por aí, 92, quando estivemos numa viagem a serviço público no interior do estado, uma viagem, uma operação militar, na verdade, no oeste do Paraná, a região de
Marechal Cândido Rondon. E nós ficávamos 20 dias fora. Eu tinha filha pequena, eu já estava com 30 anos, ela era muito novinha ainda, 3, 4 anos de idade. E me lembro que quando eu voltei, depois de uma operação, foram várias operações de 20 dias, era um período bastante longo, acho que foi a primeira operação. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa me fez um relato interessante a respeito, que comprova essa imortalidade da alma. Ela me disse que, dada a noite, uma determinada noite, eu estando no interior do estado, a 500, como está ali no texto, aqui mais de 500 quilômetros, bem mais, ali está 500, mas quase 600 quilômetros de distância daqui de Curitiba, ou da região aqui de Curitiba. Ela acordou de madrugada, certa feita, e ia se levantando para me cumprimentar, porque, segundo ela, eu teria voltado da viagem, eu tinha a chave, eu estava ao pé da cama. Do jeitinho que eu fui, com o uniforme, tudo direitinho, com a mochila postada no chão. E quando ela foi me cumprimentar e dizer, você já veio, você já voltou, eu simplesmente desapareci. O que acontece nesse momento, meus amigos, é um fenômeno bastante, eu diria, fácil de ser entendido. Porque durante o sono, há um desdobramento da nossa alma, o espírito não está preso ao corpo, como muita gente imagina. Nesse desdobramento nós vamos a lugares próximos ou distantes, até para outros mundos, dependendo, e nos apresentamos. É um fenômeno, eu diria, de bicorporeidade, porque são 2 corpos, lá e aqui. É um fenômeno tranquilo de ser compreendido, realmente não tem muita dificuldade. Eu achei interessante ela me fazer esse relato. O relato foi muito claro, muito lúcido, não houve aí nenhum tipo de, digamos, de confusão mental para que ela fizesse o relato que fez. Isso comprova, de certa forma, ou num primeiro momento, tem outras experiências que eu quero compartilhar com todos, essa imortalidade da alma. Porque estando encarnado, nós podemos sim nos manifestar à distância. O outro aspecto interessante trazido por Delany nessa obra, a fotografia dos duplos. Esse é uma experiência bastante interessante também. Esses, junto com outros grandes nomes da codificação que vieram logo após Kardec, fizeram vários experimentos, reuniram em obras de um valor assim, inestimável. Nessa fotografia dos duplos, Delany traz, reuniu nessa obra, efeitos produzidos por espíritos de vivos, que é a nossa proposta de hoje. Evocação de espíritos de pessoas vivas também, espíritos de vivos manifestando-se pela mediunidade dita da incorporação, e como pode o fenômeno produzir-se. Tudo isso nessa segunda parte, na parte final do livro. A primeira parte trata de outras questões. Nessa fotografia de duplos, especificamente, nós trouxemos essa experiência. O Sr. Humber, espiritualista muito conhecido, fotografou um jovem médium, o Sr. Harold, a dormir numa cadeira em estado de transe. Ele fez a foto do médium dormindo numa cadeira e fez a fotografia. No retrato, via-se, por detrás do médium, a sua própria imagem, ou seja, um duplo dele, uma imagem astral, que é do seu perispírito em pé, quase de perfil, e com a cabeça um pouco inclinada para o paciente, demonstrando também aí cientificamente, aliás, o aspecto científico que mostramos agora há pouco está aqui, são muitos, infinitos, mas aqui está um deles, para que nós não duvidemos de forma alguma dos fundamentos da doutrina, que o fato desse homem, esse médium desprendido, o corpo deitado ou sentado numa cadeira, e o seu perispírito, o seu desprendido do corpo, poder ser fotografado, isso aconteceu mais de uma vez. Para provar, repito, ainda estando encarnados, que nós somos espíritos e, portanto, se somos espíritos, somos seres imortais. E por falar em seres imortais, a vida imortal, nessa obra Depois da Morte de Leon Denis, também traz experiências e relatos muito interessantes. Aqui mais relatos de Denis, porque nós preferimos trazer aqui de uma forma, a forma como o Denis coloca é profunda, quase poética. Ele diz nesse item, nesse tópico, nesse capítulo da vida imortal, exatamente assim: a matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo.
e com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Na próxima lâmina fica claro o que Denis está pretendendo nos ensinar aqui. A inteligência não pode provir da matéria. As diferentes partes do corpo humano renovam-se em um lapso de tempo que não vai além de alguns meses. Na próxima, a gente pode completar. Em nós, ao contrário, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central que as abraça, liga e esclarece. E esta unidade é a consciência, a personalidade, o eu, ou por outra, a alma. O que Denis está dizendo aqui, meus amigos, é que se o nosso corpo se renova dentro de alguns meses, trocam-se todas as células, tudo é substituído, por que que persiste a memória, as recordações, a lembrança, o conhecimento? Porque essas informações não são gravadas no corpo físico material. Essa é a razão. Essa é mais uma comprovação da existência da alma. Aliás, o nosso perispírito é o agente responsável pelo arquivo da memória, onde ficam armazenadas todas as nossas experiências. Por isso que os espíritos superiores, quando nos observam, eles fazem uma espécie de leitura do que somos, do que fizemos, porque tudo é registrado nesse corpo semimaterial, no nosso perispírito. E ele completa dizendo assim: a lucidez magnética, a visão à distância, são ocorrências que se dão com o espírito. Repito, a lucidez magnética, a visão à distância, sem o socorro dos olhos, a previsão de fatos. Eu devia ter destacado essa previsão de fatos, que eu vou fazer um comentário daqui a pouco. A penetração do pensamento são outras tantas provas evidentes da existência da alma. O texto ali fica fácil de vocês acompanharem. Mas eu quero destacar, até que deixei embaixo, a tampa de vidro da mesa do fogão. Essa tampa de vidro da mesa do fogão é um fato que nos aconteceu, que está dentro daquela previsão de fatos ali no texto de Denis. Me permito de novo aqui me mostrar por inteiro para fazer esse relato. A tampa de vidro da mesa do fogão. Como diz Roberto Almeida, que encrenca é essa? Certa manhã, nós despertamos cedo, bem cedinho, a gente acorda muito cedo, e a gente faz um leve desjejum. Tomamos um café rápido, coisa parecida. Nesse dia, nós fomos ao fogão, me servi de um litro de leite, um pacote de leite, estava aberto. Colocamos numa leiteira. Não preferimos usar, nesse dia não usamos o micro-ondas, fomos para uma leiteira mesmo, de alumínio. Colocamos sobre o fogão. E quando acendemos o fogão para aquecer ali o leite, nós paramos, eu parei e olhei fixamente para a tampa do fogão, que não estava ali. E eu pensei, por que será que a minha mulher tirou a tampa do fogão? Talvez para lavar, não sei. Essa tampa do fogão não está aqui. O que aconteceu com a tampa do fogão? Sumiu. E aquilo ficou por um tempo, né, eu fiquei pensando naquilo. Onde que foi a tampa do fogão? E preparei o material, vim aqui para o meu laboratório, onde nós estamos agora. E aquilo ficou na minha cabeça, o que ela teria feito com a tampa do fogão? Enquanto eu pensava isso, eu ouvi um estouro muito forte, um barulho muito forte, seguido de barulho de cacos de vidro caindo. E eu pensei, deve ser no vizinho, tem um vizinho aqui do lado, alguma coisa caiu no vizinho. Até falei, alguma coisa caiu no vizinho. Ela se levantou assustada e disse, não foi no vizinho, foi aqui, vem ver. Eu cheguei diante do fogão, estava a tampa do fogão estilhaçada no chão. Milhares de pedacinhos. Daí me veio logo à mente a visão que nós tivemos, que eu tive, do fogão sem a tampa. Ou seja, de alguma forma nós previmos o que ia acontecer ali. Eu não consegui compreender, no primeiro, claro, não tinha como compreender, não tinha acontecido ainda. Mas logo que, depois que ele, não sei por que razão, talvez por
a chama do fogão, não sei, variação de temperatura, não sei, um fenômeno físico. O fato é que ela explodiu, ela quebrou, ela se arrebentou. E eu tinha visto antes o fogão sem a tampa. Então essas coisas são assim, aparentemente anormais, mas não são tão anormais assim. Elas acontecem com muita frequência. Nós é que muitas vezes não percebemos. O fato é que esse fato, ou o fato é que esse fato, né, redundantemente falando, pleonasticamente falando, a previsão de fatos nos ocorreu. Vimos isso, experimentamos isso. Muitas vezes experimentamos também de outras formas, uma pessoa que vai passar, um carro, um som, alguma coisa. Muita gente tem essas experiências, com certeza, não somos só nós, né? Pois muito bem, meus amigos. Ainda continua Denis. Ele diz, feliz alma, que aqui o lado poético de Denis. Poético, científico, filosófico, tudo ao mesmo tempo. Feliz alma que sua marcha é sustentada por um nobre entusiasmo, falando da nossa evolução. Amor da verdade, da justiça, amor da pátria e da humanidade. Sua ascensão será rápida, sua passagem por este mundo deixará traços profundos, sulcos de onde colherá uma messe bendita. Quando nós lemos essa informação, esse esclarecimento de Denis, evidentemente que ele está falando aqui da nossa condição enquanto espírito imortal. Por isso, feliz alma que sua marcha é sustentada por esse entusiasmo de conquista de valores, de virtudes que serão levadas adiante, mesmo depois da morte do corpo perecível. E ele prossegue dizendo, a persistência que temos em perseguir, apesar das decepções, um ideal que não é deste mundo, uma felicidade que nos foge sempre, é uma indicação firme de que há mais alguma coisa além da vida presente. Nós todos carregamos intuitivamente esse desejo do progresso. Por que será? Por que desejamos progredir, estudar sempre, estar por aí, fazer o bem? Por que isso? Com que objetivo? Porque intimamente nós sabemos, lá no na nossa consciência, de que nós prosseguiremos. A nossa vida vai ter continuidade depois da extinção do nosso corpo material. Isso está em todos nós. Nessa obra Iluminação Interior, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, nesse capítulo Glória da Imortalidade, traz informações também muito importantes a respeito da temática. Diz Joana de Ângeles assim, nascer, viver, morrer são termos da mesma equação biológica, e prosseguir vivendo a diferença é a fatalidade da criação, ou seja, ninguém escapa, ou seja, ninguém morre, ou seja, a morte não existe. A morte não existe. Um pouco adiante, nós nos lembramos, com essa fala de Joana, da inscrição que os amigos de Kardec deixaram lá no seu dolmen, lá no cemitério do Père Lachaise, em Paris. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Conheço muitas pessoas que tiveram a alegria de visitar esse local, que está sempre coberto de flores, em homenagem mais que merecida ao grande educador leonês. Voltando a Joana, ela diz um pouco adiante como seriam insuportáveis as dores e os processos degenerativos que tomam conta da matéria, não fossem interrompidos pela morte libertadora. Aqui, meus amigos, é um pedido para que nós meditemos acerca do seguinte ponto. E se nós não morrêssemos? Nós sabemos que vamos envelhecendo dia a dia, um fenômeno absolutamente natural. E quando chegássemos aos 100, 110, 120, 130, como que seria? Como que nós conseguiríamos nos manter sem que o corpo desse as respostas necessárias para que isso acontecesse? Seria antes um drama, um castigo, por isso seriam insuportáveis as dores e os processos degenerativos, ou seja, é natural que num dado momento as forças nos faltem e que nós devolvamos à terra que pertence à terra. E que nós
nos libertemos desse jugo e retomemos a nossa condição de almas livres e seres imortais. E um pouco adiante nós trouxemos até uma indicação ali para que quem se interessar veja mais um exemplo do que aconteceria se nós não morrêssemos, ou melhor, se nós não desencarnássemos, que nós não morremos. Diz Joana de Ângeles, quanto desesperadores se apresentariam as aflições morais e os desencantos emocionais, caso não houvesse o abrandamento da angústia mediante o processo da desencarnação. Nós lembramos um parente próximo, minha avó materna, para ser mais exato, que passou por esse processo. Estava num processo bastante doloroso, definhando num quarto, os parentes já não davam a devida importância, um sofrimento muito grande, doloroso demais. Nós visitamos uma certa ocasião e fizemos as nossas preces e pedimos a Deus para que abreviasse as suas dores, restituindo-lhe a saúde. Nós pedimos isso. Como neto, nós devíamos pedir isso. Pedimos. A espiritualidade preferiu, evidentemente, com a permissão divina, levar a minha avózinha. Ou seja, nós pedimos uma coisa, pedimos o bem, né, pensando no nosso bem, no nosso egoísmo, e a sabedoria divina devolveu as asas da minha avó, né, metaforicamente falando. Lançou o voo para a imortalidade. E nós trouxemos essa imagem, que é um cartaz, como eu chamava antigamente de cartaz, né, desse filme estrelado por Robin Williams, O Homem Bicentenário, onde acontece exatamente isso. O robozinho. Então, eu não vou fazer o spoiler do filme, para não tirar a graça. Eu vou esperar que vocês vejam o que acontece quando nós não morremos. Deixar somente assim. Eu conheço a história, mas não vou contar a história, para não tirar a graça. Se eu vou fazer um spoiler, vou contar o filme aqui, ninguém vai ver o filme. Então fica a sugestão para que a gente imagine, para que a gente veja, na verdade, uma excelente representação artística do que aconteceria se nós não morrêssemos. É muito interessante. Dá até vontade de deixar alguns pontos assim, mas eu vou resistir. Mas ali, creiam em mim, tem todas as manifestações, as formas ali, as representações, as dores, os desencantos, o que pode acontecer se nós não desencarnássemos, se nós vivêssemos, como muita gente espera, eternamente aqui na matéria. Né? Segundo Joana de Ângeles, aí para deixar o nosso coração mais aliviado com relação a isso, ela diz, a morte desse modo, completando, por isso colocamos o cartaz bem nesse ponto, a morte desse modo, ao invés de ser a destruidora da alegria, do afeto, olha a expressão que ela usa, é o anjo amigo. É o anjo amigo que interrompe os fenômenos circunstanciais e transfere o ser para a realidade onde tudo tem solução, onde a vida tem início e prossegue. Aí eu me lembrei da minha avózinha e fiquei muito mais tranquilo quando vi essa informação de Joana. Porque ela não morreu. Muito pelo contrário. Ela se encontra liberta, livre do peso, do jugo que aquele corpo já incapaz de mantê-la em condições saudáveis, né, fazia com que ela era traduzida em puro sofrimento. E Joana continua dizendo, a morte não possui o poder de romper as afeições nem os ódios, evidentemente que não. Os nossos amores continuam sendo nossos amores, agora eles são mais livres ainda para nos amar. Desse modo, sugestão de Joana, não guardes mágoas, ou seja, uma preparação para retornar para o mundo espiritual. Não guardes mágoas, não te tornes inimigo de ninguém, mesmo que haja quem se te faça adversário. Quando nós fizermos a viagem de volta ao plano espiritual, tudo isso terá um peso na nossa economia. E o que nós podemos levar de volta são as boas obras, é a alegria de ter passado aqui pela vida, ter aprendido bastante, ter feito amizades, ter construído relações de simpatia, de amorosidade. Isso tudo vai contar e vai ficar impregnado em nosso psiquismo, nunca vai nos abandonar. Por isso a lição de Joana, a sugestão de Joana. Vibra, portanto, no amor, olha que interessante. E o amor vibrará contigo em harmonia cósmica, na glória da imortalidade poética, Joana.
Aliás, ela é uma poeta, né? Vibra, portanto, repito, de tão belo. No amor, e o amor vibrará contigo em harmonia cósmica, na glória da imortalidade. Meus amigos, nós temos um momento espírita que nós sugerimos para todos vocês, a imortalidade, que fala de um meninozinho, um jovenzinho, que tinha um problema de saúde grave junto com a mãe. Os dois tinham contraído AIDS, ele contraiu da mãe, na verdade, e a mãe acabou, né, vendo o sofrimento do filho, que passava por aquela dor toda. O fato é que esse menino, ele não se abatia, ele não se considerava infeliz em razão da sua doença. Ele dizia, aliás, para a mãe que quando ele morresse, que as pessoas que cuidariam dele, a própria mãe, no caso, o vestisse de vermelho. Se a mãe morresse antes, ou quem quer que morresse antes, ele fosse vestido de vermelho. E por quê? E todo mundo ficava, mas por que vestido de vermelho? É porque a mãe dizia que ele era tão peralta mesmo com a enfermidade, com a doença, que ele ficava correndo para lá e para cá, que ele vestia de vermelho para ser encontrado no meio das crianças ali, aí enquanto encarnado. E na sua inteligência, digamos assim, já antecipada ou, né, desenvolvida, ele pedia para que fosse vestido de vermelho para quando estivesse na espiritualidade a mãe o encontrasse de novo, mais facilmente. Ou seja, uma criança já com a ideia. Aliás, é interessante que as crianças tenham essa ideia desde cedo da naturalidade que é a transformação provocada pela morte. Ou seja, quando eu morrer, ou quando eu desencarnar no caso, me visto de vermelho, porque minha mãe estará lá e ela vai poder me achar mais facilmente no meio das outras crianças. Ou seja, essa preparação para a morte, para a imortalidade, na verdade, não para a morte, mas para a vida depois da matéria. O texto completo a gente encontra no site da Federação Espírita do Paraná, momento.com.br. Nesse capítulo, a exuberante vida de Voz do Infinito, para ir caminhar já quase para o nosso final, o Espírito Camilo, pela mediunidade de Raul Teixeira, diz que a consumpção do veículo corporal representa importante normativa da existência. É um fenômeno natural, portanto, considerando-se que coisa alguma no mundo constitui, ou constituída por matéria complexa, deixará de alterar-se na dinâmica do transformismo bioquímico. Todos nós somos seres que nos transformamos permanentemente. Sempre será assim, sempre foi assim. Ou seja, nada fica igual. Os corpos orgânicos, principalmente, são aqueles que mais rapidamente se transformam. Um pouco adiante, nós trouxemos essa figura interessante e legendária, eu diria, da figura de Jesus, que demonstrou, como diz o benfeitor espiritual, a saciedade. Ele demonstrou, ele viveu isso, a grandiosidade da exuberante vida, nos tempos em que o mundo movimentou-se. Ele falava da imortalidade da alma durante a sua vida física entre nós, e mais que isso, ele demonstrou essa imortalidade depois que saiu aqui da Terra, depois da sua desencarnação. Retornando depois de 3 dias, por isso é chamado de o herói do túmulo vazio, comprovando por todas as formas possíveis e imagináveis que nós somos seres imortais. O Cristo foi o primeiro que nos deixou essa informação de forma tão indelével, tão clara, tão inesquecível, eu diria. Nós temos uma mensagem final para que nós meditemos um pouco mais a respeito de tudo que falamos e para a qual nós pedimos a atenção de vocês, e depois nós retornaremos para fazer as nossas despedidas. Aulas da Vida. Deus é meu Pai. O universo é meu caminho. A eternidade é meu reino. A imortalidade é minha vida. O coração é meu templo.
O próximo é meu irmão. O amor é minha lei. A verdade é meu culto. A paz é meu abrigo. A luz é minha realização. O trabalho é minha bênção. A dor é meu aviso. A alegria é meu cântico. O passado é minha advertência. O presente é minha realidade. O futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. E a perfeição é o nosso destino. Com essa mensagem, meus amigos, nós encerramos essa fala, essa palavra, essa palestra, como queiro, agradecendo imensamente, mais uma vez, ao convite que nos foi feito pelo Cefec, pedindo a Deus para que nos abençoe, a Jesus para que nos envolva em sua paz e seu amor, uma prece de gratidão. E se tivermos alguma coisa, se temos alguma coisa a pedir, Jesus é para que nos mantenha todos unidos no mesmo ideal de execução dos desígnios divinos por meio do teu Evangelho de luz. Abraça, Jesus, todos nós que estamos na Terra nesse período de transformações profundas, para que nós sejamos merecedores das bênçãos de vermos o mundo transformado, modificado, melhorado, preparado para aqueles que vão nos substituir em breve, cumprindo os teus desígnios, a tua lei de progresso, a tua lei de amor. Obrigado, Jesus. Mais uma vez e sempre, muito obrigado. Permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, pela audiência, pela presença. Que Jesus nos abençoe.